Muito bom. Meus queridos irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Hoje nós vamos falar a respeito do dom da profecia. Tá certo? Nós falamos já sobre o dom. O que é dom? Falamos o que é... Estou dando um eco? O que é ministério? O que é... Abaixa aqui, ó. Eu afasto aqui. O que é ministério? Falamos. O que é dom? O que é ministério? O que é operações? Agora entramos na questão dos dons. A palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento. Falamos sobre a fé. O dom da fé. O dom de cura. E agora falamos sobre o dom de maravilhas. E agora vamos falar sobre o dom da profecia. Tá certo? O dom da profecia, eu acredito que a gente vai levar todo esse culto para falar, porque é um dom extremamente importante na igreja. E é um dom que, para entendermos por completo, né, eu tentei deixar o assunto mais enxuto possível, mas mais completo possível, para que os irmãos possam entender esse mistério do dom da profecia. O que é o dom da profecia? Tá certo? Então está aí no versículo de número 10, na parte B do capítulo 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 10, na parte B do versículo está dizendo que a outros Deus dá o dom da profecia. Tá certo? Então os irmãos tenham bastante atenção e paciência, porque nós vamos falar sobre bastante assunto aqui, para vocês entenderem o que é o dom da profecia. Bom, a palavra profecia, como tudo no Novo Testamento, vem do grego, quase tudo, né? Vem do grego, que é a junção de duas palavras. A primeira palavra é profetia, que quer dizer... Não, no grego a palavra quer dizer profetia. A primeira palavra é profetes. Profetia é a junção de duas palavras. Profetes, que quer dizer à frente, e fania, que quer dizer falar. Então, basicamente, traduzindo o grego, quer dizer falar à frente. Falar na frente. Colocar à frente para falar. Isso é profecia. Então, a palavrinha quer dizer falar à frente. Este dom está ligado diretamente com os profetas. Por isso era extremamente importante que os profetas estivessem aqui. Todos os profetas. Tem profeta aqui hoje, mas tinha que estar todo mundo aqui para ouvir essa palavra. Amém? A não ser que a igreja, os profetas estejam doentes ou trabalhando, tinha que estar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Este dom está ligado diretamente ao profeta e nos leva a uma grande pergunta. A pergunta que todo mundo faz. Ainda existe profeta? E o que é profecia? Uns falam, não, profeta acabou. Não existe mais profeta. Profeta... Liga o outro microfone aqui para os irmãos poderem falar, por favor. Isso. Profeta... Os profetas acabaram em João Batista. Tem gente que fala, profeta acabou em João Batista. E aí outros falam, não, profetas também tem profeta no Novo Testamento. E vira uma bagunça, ninguém consegue explicar direito para a gente o que é o dom da... se tem profeta ou se não. Então, vamos lá. Eu vou responder primeiro essas perguntas, tá certo? Para que vocês possam entender aí... Para falar sobre o dom da profecia, eu vou responder primeiro essa pergunta sobre se há profeta hoje em dia ou não. Para responder essa pergunta é preciso entender que a chamada para levar a mensagem de Deus aos homens vem mudando suas características durante a história.
mas ainda assim é eficaz e necessária. Então, primeiro ponto. Por que as pessoas veem e falam assim, não tem profeta mais? Porque a gente olha para os profetas do Antigo Testamento e diz assim, não tem profeta mais. Claro, como os profetas do Antigo Testamento, não existe mais. Mas o que é um profeta? O profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. O profeta é o que leva a mensagem de Deus. Esta função, esta maneira de levar a palavra de Deus, ela vem mudando durante o período da história, que Deus vai se relacionando com o homem. Então, nós vamos ver aqui todos os períodos, ela vem mudando, porém, apesar das características mudarem, do jeito de Deus se comunicar mudou, ainda existem profetas. Tá certo? Vamos lá. Podemos dizer que o dom de profecia é o principal dom da igreja. Vamos lá, abre aí primeiro aí, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 5. Enquanto vocês acham, eu vou lendo aqui. Pode ler. Quem achou? 1 Coríntios 14, 5. Eu quisera que vós todos falassem. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é maior do que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém. Então, olha só, o apóstolo Paulo já começa falando assim, eu quero que todo mundo fale em língua estranha, mas eu quero mais que vocês profetizem. Lembra que nós falamos na semana passada que a igreja de Corinto achava que a maior demonstração de poder era falar em línguas. E a gente vê que hoje não é só a igreja de Corinto que pensa assim. Hoje tem pregador, pega a mensagem dele, ele pregou 40 minutos. Aí você pega e divide o tempo que ele falou em língua estranha, a pregação dele vira 20 minutos. 20 minutos ele passou só falando em língua estranha. Então, ele pregou 40, não, pregou 20 minutos. Os outros 20 foi só a língua estranha. Tá certo? E tem gente que sim, a gente se emociona. Nós nos emocionamos sim quando vemos alguém falando em língua estranha. A gente vê alguém falando em língua estranha, dá vontade de falar também, a gente se emociona e fica contente, mas essa emoção que nós sentimos não é edificação espiritual necessariamente. A palavra, aí sim vem a edificação. Apesar do dom de profecia ser o maior dom da igreja, nós não podemos confundir com o ministério profético. Ministério profético acabou. Tem que trocar o microfone. É microfone. Som. Por que há essa grande confusão de não tem mais profeta? Não tem mais profeta hoje em dia. Porque as pessoas veem o profeta como... Entende que o profeta é só aqueles que viveram no ministério profético. O ministério profético esteve ativo durante o período da história de Israel, período que é chamado hoje pela teologia de profetismo. Então, durante um período da história de Israel, teve um tempo que é chamado hoje de profetismo. Neste período, os profetas do Antigo Testamento profetizavam. Aí aqui está a importância. Presta bem atenção nisso aqui. Eles profetizavam sobre parte das Escrituras. Então eles diziam assim: lembra, povo, do que o Senhor disse a Abraão, nosso pai. Lembra do que Moisés disse. Então eles tinham uma literatura, eles tinham a lei, eles tinham as promessas que norteava eles para profetizar.
Então, eles profetizavam sobre parte das Escrituras, sobre coisas passadas, tendo como princípio. E eles também tinham, na época, novas revelações. Deus falava com eles. Falava para o povo fazer assim, assim. E novas doutrinas, novos mandamentos. Tinha centenas de novas bênçãos que Deus ministrava ao povo. Então, eles tinham como primeira base, como base, Abraão e a lei de Moisés. Em cima disso, eles profetizavam. Então, o ministério profético, o profetismo mesmo, vai começar... Quem foi o primeiro profeta? Começa com Samuel. Apesar da Bíblia dizer que Abraão era um profeta e Moisés era um profeta também, mas o período do profetismo mesmo, onde os profetas atuaram, começa ali com Samuel, junto com o período dos reis. Então, qual era a principal característica? Vocês vão acompanhando isso. Por que eu tenho que falar isso? Pra vocês entenderem que o profeta vai mudando o jeito de Deus agir, usando, em cada época Deus usa os profetas de maneira diferente. O profeta do Antigo Testamento estava ligado diretamente com a monarquia, com o rei. Então, tinha o rei lá que queria reinar, e o profeta estava sempre lá. Na maioria das vezes, como no calcanhar do rei. Ó rei, volta para o povo de Deus. Ó rei, volta para a adoração ao Deus único. Ó rei, você está se afastando, fala para o povo voltar para a adoração a Deus. Então, aí ele lembrava o povo da lei. Está escrito lá na lei, não terás outro Deus. Então ele sempre tinha a lei como principal guia. E dessa forma Deus dava para os profetas. Rapaz, vamos trocar de microfone? Vou trocar aqui. Vou trocar. Som. Agora sim. Irmãos, desculpa vocês que estão acompanhando pela live aí. Estamos trocando aqui os microfones. Tudo bem, então. Então, no profetismo, os profetas estavam ligados aos reis. Ele estava ali sempre para chamar a atenção do rei. Ó, vamos voltar para o Senhor. Acho que eu estava aqui. Muito bem. Parte das Escrituras como doutrina. Então eles tinham leis, tinham bênçãos, tinham sentenças dadas por Deus para o povo. Então, tudo isso eles podiam fazer. Além de ter a lei e a promessa de Abraão, ele está sempre lembrando o povo, eles tinham leis, mais leis ainda, eles tinham bênçãos de Deus. Eles eram usados por Deus para abençoar coisas novas que nunca ninguém falou, eles tinham para dar para o povo. Tinham também sentenças, como foi no caso do rei Saul. O profeta Samuel disse para ele, ó, o Senhor não quer mais você. Tá certo? Sentenças e coisas novas para dar ao povo. O primeiro profeta foi Abraão, como eu já falei para vocês. Bom, já falei sobre isso aqui. Vamos lá. O profetismo, a época dos profetas, que já passou, a gente pode se dizer que ele foi dividido em duas partes. O período clássico e o período clássico. No período pré-clássico, eram aqueles profetas que não escreveram.
Eles não deixaram nenhuma literatura escrita, nenhum livro escrito. Por exemplo, vamos aí, dá um exemplo aí. Elias profetizou, mas não tem nenhum livro dele escrito, certo? Não tem. Eliseu também profetizou, não tem nenhum livro dele escrito. Débora, ainda bem que não está no microfone. Débora também profetizou, também não tem nenhum livro. Tem livros de outros autores que falam sobre eles. Mas eles mesmos não deixaram nenhum livro escrito. Micaías, e tem alguns outros, né? Depois entra no período clássico, que é o período em que os profetas começam a escrever. Tá? Os profetas é chamado de profetas escritores. Começaram a atuar por volta do ano de 750 a.C. e foram até 450, por volta disso aí. O irmão Michel me perguntou a cronologia, eu vou deixar para você achar e trazer para nós. Tá bom? Dos profetas. Foi os 3 últimos profetas. Eu tenho para mim, eu li alguma coisa que o último profeta foi Malaquias. Quase tenho certeza, mas depois você pesquisa lá e... Ou se alguém aí na live souber, pode responder para nós aí. O último profeta. Tá certo? Aí, dentro desses profetas que escreveram, dentro desses profetas, também é dividido. Tem os profetas maiores e os profetas menores. O que quer dizer isso? Quer dizer que um é mais importante que o outro? Não. Os profetas maiores são os que escreveram mais. Os livros deles são mais extensos. Os profetas menores são aqueles que escreveram poucos. Os livros deles são pequenos. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O resto dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, tudo bem. Nós entendemos então agora que o profeta, no Antigo Testamento, ele recebia de Deus para poder profetizar mensagens novas, mandamentos novos de Deus, mas tinha sempre quem? A lei guiando eles. Então eles não podiam profetizar nada que levasse o povo. Tá certo? Ficou claro isso aqui? Tá certo? Então, se eles profetizassem alguma coisa, aí alguém fala, mas a lei está dizendo o contrário disso aí. Então, tá fora. Então já tinha essa preocupação. Mas agora no Novo Testamento as pessoas são chamadas... No Novo Testamento as pessoas eram chamadas de profetas porque receberam o dom da profecia. Então, o ministério profético como era no Antigo Testamento, acabou. Acabou. Agora, os homens receberam o dom da profecia, que é o dom de pegar uma mensagem de Deus. O dom da profecia era a habilidade dada pelo Espírito Santo dada pelo Espírito Santo de levar a mensagem de Deus ao homem. Vamos ver então? Vamos ver se tem profeta no Novo Testamento? Atos 13:1. Outro acha Efésios 2:20. Atos 15:23. Pode ler. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros, irmãos aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde.
Entendeu? 15, 23? Tá. Quem achou Atos 13, 1? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes e Tetrarca e Saulo. Isso. Efésios 2, você achou Efésios 2, 20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém. Esse versículo não é bem o que eu vou querendo, mas a gente, a igreja da Antioquia tinha, certo? Mas como que esses profetas agiam? Os profetas do Novo Testamento, a profecia deles era... Eles eram usados por Deus para profetizar, mostrando para o povo a coerência entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e Cristo. Então eles profetizavam dizendo assim, olha, tudo que foi falado, que aconteceu com Jesus, já foi falado lá atrás. Pode olhar lá para o Joel. Tem a pregação do apóstolo Pedro. Ele vai dizer, não, esse Jesus, ele vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que já foi profetizado. Ele vai falar sobre Cristo, que já foi profetizado sobre Cristo. Então, no Novo Testamento, eles agora têm, enquanto os profetas tinham a promessa de Abraão, para eles profetizarem sobre as promessas, com as promessas de Abraão, direcionando eles, e também a lei, agora os profetas que têm no Novo Testamento, eles têm as promessas de Abraão, tem a lei e também tem os profetas. Então eles não podem profetizar nada que esteja em desacordo com as promessas de Deus para Abraão, para o seu povo. Não pode profetizar nada que esteja em desacordo com a lei e agora com os profetas também. Então, cada vez mais, o conteúdo do profeta vai ficando, no bom sentido da palavra aqui, repetitivo. Por que repetitivo? Porque ele vai repetir e vai trazer à memória o que já foi falado. Então, a profecia, mas é só isso? Não, o profeta também tem, o dom da profecia também é a habilidade de entregar para alguém uma mensagem inspirada por Deus, como a gente vê hoje. Certo? Também é. Só que esta mensagem inspirada por Deus, ela não pode ferir todos os princípios que nós vamos ver aqui. Tá certo? Isso, o dom da profecia não é só isso. Não é só levantar e dizer, eis que eu te digo, meu servo. Ou assim diz o Senhor, e entregar uma profecia para alguém. Você vai ver que não existe aqui na Bíblia o dom de pregar. Não tem dom de pregar. Tem o dom da profecia. Porque o dom da profecia é exatamente tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Aqui os irmãos já leram. Expor a coerência entre os profetas e Cristo. Trazer a relação de Cristo, ou seja, a revelação de Cristo. Ou seja, a pregação. O profeta do Novo Testamento, ele tinha que pregar. Ele tinha que falar, olha, Jesus veio, mas Isaías já falou sobre ele. Isaías já falou sobre ele, lá está lá. Falou que ele vai levar as nossas enfermidades e vai ser morto. Então, essa era a característica do profeta do Novo Testamento. Então, com isso, a gente responde a primeira pergunta aqui. Sim, existe, eu acredito, tá, que existem profetas.
E que a necessidade dos profetas na igreja não estavam só na igreja primitiva. Mas permanece enquanto a igreja estiver na terra, vai precisar dos profetas. De pessoas que levante e entregue a palavra de Deus. Ó, irmãos, igreja, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Tá certo? E como nós não vemos, nós não temos nenhum texto na Bíblia dizendo que o ministério profético do Novo Testamento era um ministério passageiro, um ministério que era só para eles, eu creio que ainda há profeta entre nós. Profetas que são inspirados por Deus para levar a palavra de Deus. Seja ela de maneira através das Escrituras, seja ela através da palavra inspirada, a pessoal. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Estou indo muito rápido demais? Nossa, parece que eu escrevi tanto, já está no final. Vamos lá. A segunda. A profecia é a fala inspirada por Deus. A fala inspirada por Deus. Ela pode ser através da escritura, o que nós chamamos de pregação, ou pode ser uma mensagem direta, mais inspirada pelo Espírito de Deus. Tá certo? Então, o irmão vai pregar, ele está profetizando, usando as escrituras. Lembra da palavra de Deus, está sendo inspirado por Deus para, através das escrituras, levar uma profecia ao nosso coração. E tem pessoas, né, que vai... Da mesma forma que, no meio da pregação, a gente não fala assim... recebe essa palavra, Deus está falando com você nessa noite. No meio da pregação a gente faz isso, né? Então, isso é uma profecia, é a profecia. Tá certo? O problema é que nós mudamos. A gente mudou, a gente separou isso. Tem aqueles profetas que profetizam só para a pessoa. Eis meu servo que te digo. E tem aqueles que só pregam, como se fosse um dom separado. Tá certo? E não é. É tudo uma coisa só. A grande questão é que as duas formas de profetizar, que a gente usa na igreja hoje, deve respeitar o que já foi escrito. Tá certo? Todos os profetas respeitaram. Então vamos lá. Moisés respeitou o quê? Ele respeitou as promessas que Deus tinha feito na vida de Abraão. Então tudo que Moisés fez, a lei que Deus deu para Moisés foi nova. Mas Moisés profetizou e guiou o povo respeitando a lei que Deus tinha dado para Moisés. Vou te dar para sua descendência essa terra. Tudo que Moisés fez foi em busca de cumprir o que Deus disse a Abraão. Falei Abraão? Acho que falei, né? Tá certo. Tudo bem. Aí ele vem lembrando do que Deus disse para Abraão. Deus dá a lei para ele. Então Deus deu uma coisa nova para Abraão. No profetismo, o período dos profetas, começou ali com Samuel, os profetas profetizaram, mas olhando, respeitando o quê? A lei, a promessa de Abraão e a lei de Moisés. Muito bem. E os profetas da igreja primitiva? Bom, acabou o ministério profético, o profetismo acabou. Agora temos um novo tipo de profeta. O profeta que não recebeu o ministério profético, mas recebeu o dom da profecia. Eles profetizam agora, os irmãos da igreja primitiva, da primeira hora, eles profetizavam, eles tinham como base as promessas de Abraão, tinham como base as leis de Moisés, tinham como base os profetas, e tinha como base também os ensinos de Jesus Cristo, o Evangelho. Então as profecias deles eram baseadas nisso. Foi falado, e aqui está o cumprimento da palavra, veio até nós. Então era essa a base dos profetas. Som. Todas as pessoas que pregam são profetas? Ou existem ministros que não são profetas?
Ah, tá, muito bem. Olha, eu acho que tem pessoas que, como nós vamos ver mais para frente aí um versículo, o apóstolo Paulo vai dividir. Ele vai dizer, olha, muitos entre vocês são apóstolos, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Então, eu acho que o profeta é uma coisa mais espiritual. O termo mais espiritual da coisa é o dom do evangelista mesmo. O dom do evangelista. Tem ministros de Deus que podem não ser profetas. São o caso dos doutores. Tá certo? Eles estão ali para ensinar. Eu acho que os doutores é a questão mais da parte doutrinária, a parte mais histórica da coisa. Então eu vejo dessa forma, né? Que os profetas são aqueles que são usados por Deus para não trazer mais um fundo histórico para a igreja, uma coisa mais teológica, mas aqueles que são usados por Deus para ganhar almas para o reino e consolar a igreja, e animar a igreja, e exortar a igreja a continuar a permanecer no caminho santo. Eu acho que o dom da profecia trabalha mais nesta área, não é mais na parte do ensino. Então, nesse ponto, vocês respondendo a sua pergunta, tem ministros que não são profetas? Eu acredito que sim. Tem ministros que são doutores, são professores. Amém? Vamos lá. Onde que eu estava, gente? Então, os profetas da igreja primitiva, eles tinham que cumprir tudo isso aí. Hoje, nós temos a promessa de Abraão, temos a lei de Moisés, temos os profetas, temos os evangelhos, os ensinos de Jesus, e temos os escritos neotestamentários. O que é isso que está falando em grego? Os escritos que foram escritos, tipo, igual o apóstolo Paulo, Pedro, que escreveram depois, no começo da igreja. Esses são os... Nós temos que profetizar e pregar, respeitando todas esses escritos, dando a cada um deles a... Deixa eu achar aqui a palavra certa. Portanto, as profecias, quer seja através da Bíblia ou diretas, como aquela que nós vemos, devem respeitar todas as literaturas, dando a elas a importância devida, pois muitas têm um sentido literal para nós hoje, outras têm sentido alegórico, outras têm um sentido figurativo. Os profetas devem conhecer todas elas, sabendo que o cânon está fechado. O cânon está fechado. O que é isso, irmão? Então, veja bem. O profeta vai levantar para pregar, ou vai levantar para profetizar, daquela forma que a gente conhece? Ele tem que conhecer, ele tem que saber que o que ele está falando ali não pode ferir as promessas de Abraão, não pode ferir a lei de Moisés, no sentido que ela deve ser apresentada para nós hoje. A lei de Moisés é uma coisa que não deve ser apresentada para nós hoje de forma literária. O que é isso, literária? De forma... Tem que cumprir aquilo tudo que está lá? Não. Tá certo? Tem que cumprir tudo que está na lei de Moisés? Não. O profeta tem que entender isso. Por isso, por exemplo, assim... Por quê? Por que é importante falar isso? Por exemplo, porque não pode levantar um profeta no meio da igreja e dizer assim: irmã, seu filho é comilão, apedreja ele em praça pública. Deus está mandando você apedrejar seu filho em praça pública. Está de acordo com as escrituras? Não está, mas está, porque está na Bíblia. Está na lei. Ele pode falar, não, está na lei, eu profetizei, está na lei. Então ele tem que entender que nem tudo que está na lei lá é para nós hoje. Entendeu? Então tem que ter essa preocupação. Tá certo? Uma outra lei que é absurda, seria absurda para nós hoje aí.
Vamos, Michel, me ajuda aí. Só para ir uma lei. Não. Tem várias. Por exemplo, tem a lei. Tinha a lei do levirato. Levirato que fala, né? Quando uma pessoa casava, uma mulher casava com um homem e o homem morria sem dar filho a ela tinha que casar com o irmão do seu esposo. Então, aí o irmão morre se a irmã é viúva sem ter filho. Aí levanta alguém na igreja para profetizar: Deus está dizendo que você tem que casar com seu irmão, por exemplo. É uma lei, ela está profetizando segundo a Bíblia. Mas tem sentido para nós hoje? Não tem. Então, por isso que o profeta precisa conhecer a Bíblia e precisa conhecer o que é para a igreja, o que é para nós hoje e o que não é. Tá certo? Eu falo ou não falo? Falo não. Falou que já tem gente querendo bater em mim demais por aí, deixa quieto. Vamos lá. Então, o que as promessas de Abraão significam para nós hoje? O que a lei significa para nós hoje? Eu tenho que profetizar em cima da lei de Abraão, mas sabendo o que ela significa para nós hoje. Eu tenho que profetizar em cima da lei, sabendo o que ela significa para nós hoje. Tenho que usar os profetas, sabendo o que ele significa para nós. Me questionaram essa semana, vou falar. Me questionaram essa semana se o profeta usou sal grosso. Então nós podemos usar sal grosso também. Vamos jogar sal na casa de todo mundo aí. Para quebrar o mal olhado. Isso foi uma questão dele, um particular dele lá. Isso não serve para nós hoje. Toda maldição que precisa ser quebrada na vida do crente, ela é quebrada em Cristo. Tá certo? Então, essas coisas não servem para nós. Aí vai levantar alguém, pega lá a Bíblia lá, e abre lá a Bíblia e profetiza. Tem um irmãozinho na igreja orando para casar. Está querendo casar. Aí alguém pega a Bíblia, alguém se levanta para profetizar para o irmão e fala assim: irmão, Deus manda você fazer que nem o profeta Amós. Amós, né? Casou com a prostituta? Oséias, desculpa. Vai casar, manda você fazer que nem o profeta Oséias. Casar com a mulher de prostituição. Está na Bíblia, mas está certo? Não. Por isso a importância dos profetas de Deus conhecerem as Escrituras. Tá certo? Nós já vemos, irmãos, muita coisa errada. Pregador que diz que lê a Bíblia, que estuda a palavra, falando na igreja. Agora imagina as coisas que nós não ouvimos daquelas pessoas que acham que o dom da profecia é só aquele de dizer: eis meu servo, assim te digo, e não gosta de ler a Bíblia, e não gosta de saber da palavra. Quantas coisas erradas essas pessoas já profetizaram? Eu sempre uso esse coisa. Uma vez eu estava numa igreja, e eu não ia pregar, eu estava visitando, aí uma irmã teve a oportunidade e veio falar na igreja e falou assim: irmãos, orem por mim, porque meu marido não é crente e ele não deixa eu vir na igreja. Ele não deixa eu vir na igreja. Tem dia que ele deixa, tem dia que ele não deixa, tal. E aí, ela sentou, amém. Na hora que o pregador foi pregar, o pregador virou para ela e falou assim: irmã, teu marido está te pedindo servir a Deus? Larga. Faz que nem eu. Vai embora. Aí o que o camarada vai profetizar, irmão? Esse camarada tem compromisso com a palavra de Deus? Não tem. Então tá fora. Tá certo? Então é preciso que o profeta, aquele que tem o dom da profecia, também conheça bem as Escrituras. E o que é isso aqui, ó? Sabendo que o cânon, qual que é a profecia correta? Cânon. O cânon está fechado. O que é isso? Cânon. O que é cânon? Vou explicar agora. Tem muito profeta aí achando que o cânon está aberto ainda. O que é cânon?
Não é o cano, vai entrar pelo cano. Se você for na onda deles, vai entrar pelo cano. Ó, quando a igreja começou, tá, aí Paulo começou a escrever as suas cartas para a igreja. Aí Pedro também começou a escrever, e essas cartas iam para as igrejas e doutrinava as igrejas, certo? Só que todo mundo começou a escrever também, muita gente começou a escrever. E a igreja foi crescendo, foi indo, e as pessoas não paravam de escrever. Não, o evangelho também é assim, o evangelho também é assado, o evangelho também é assim. Chegou um ponto que os líderes da igreja têm que falar, não, pera lá, isso aqui tá terra de ninguém. Tá todo mundo mandando na igreja, todo mundo escrevendo como que a igreja deve ser, como que a igreja não deve. Pera lá, vamos pôr um ponto final nisso aí. Então, por diversos anos, a liderança da igreja se reuniu, falou assim, bom, vamos ver o que serve para nós, o que nós vamos levar como doutrina e o que não serve. Então tinha muitos escritos, muitas pessoas que queriam colocar doutrina na igreja, mas eram pessoas irrelevantes, pessoas que não tinham moral. Se fosse eu escrevendo uma carta hoje para a igreja, não ia ter. Quem que é esse Jefferson? Nunca ouvi falar desse camarada. Agora, por exemplo, se for uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, aí tem outro. Alô? As pessoas escreviam cartas e mandavam para a igreja, só que não assinavam com o nome dela. Assinavam com o nome de Paulo. Assinava com o nome de Pedro. E mandava. Então, a igreja se reuniu e falou, vamos ver o que é isso aqui. Nós vamos fazer a canonização dos livros. Certo? Nos concílios se debatiam quais literaturas que iriam formar o grande livro que haveria de se formar a Bíblia. Porque até então tinha só o Velho Testamento, certo? Não tinha o Novo Testamento. Tinha, estava começando a se formar lá, um monte de gente escrevendo e tal, os pergaminhos estavam tudo espalhado aí, cada um pelo seu lugar, tudo bem. Para isso, eles usaram 3 princípios. Então, a liderança da igreja usou 3 princípios. O que vai ser profetizado na igreja? O que a gente vai usar como princípio para ver se vai entrar na Bíblia ou não? Primeiro princípio, a apostolicidade. O que é isso? Tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que viveu junto dos apóstolos, conhecido como os apóstolos. Certo? O segundo era a regra de fé. Se o que aquelas cartas estavam escritas, se o conteúdo daquelas cartas diziam exatamente o que a regra de fé dos cristãos estavam dizendo. Então não podia ferir a regra de fé. Qual que é a regra de fé? Que o Senhor Jesus é Deus e veio como homem, morreu, nasceu da Virgem Maria, cresceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Não pode ferir esse princípio. Não podia ferir esse princípio. E a terceira era a universalidade, quer dizer o quê? Que se a carta, aquela literatura, era usada se não pela maioria das igrejas, então pela maior parte. Então, todas as igrejas usam essa carta aqui. Então vamos usar ela. Vai entrar no cânon. Aí agora, e aí quando eles olharam tudo que tinha sido escrito, isso aqui entra na Bíblia, isso aqui não entra, isso aqui entra, isso aqui não entra, e foram escolhendo. Isso foi uma discussão que não foi em uma reunião, foi vários anos isso sendo discutido. Na hora que chegaram num acordo lá, fechou a Bíblia. E agora temos a Bíblia, que é um conjunto de pequenos livros.
Agora, os profetas de Deus, no nosso tempo, eles devem profetizar usando a Bíblia como referência. A profecia deve ter a Bíblia... vamos falar aqui um pouquinho sobre aqui. Ó. O que é cânon? O que quer dizer cânon? Cadê o meu negócio aqui, meu Deus? Meu slide aqui. Cânon quer dizer vara de medir. Então, fechou o cânon. Quer dizer que tudo agora que é feito na igreja deve ser medido pela palavra. Então, alguém vai profetizar? Tá bom, profetiza. É uma mensagem inspirada por Deus para a igreja direto, daquela maneira que a gente vê que a pessoa levanta e diz: eis meu servo, assim te digo. Tá bom, pode profetizar. Não vai ferir isso aqui. A pessoa não pode profetizar nada que saia fora daqui. Também não pode colocar nenhuma outra regra que não esteja aqui. Tá certo? Senão a igreja vai virar a casa de ninguém. Já falei aqui, por exemplo, um profeta não pode chegar e dizer: Deus me revelou que a igreja tem que parar de fazer isso. Mas peraí, tá na Bíblia? Não tá, então não serve para nós. Mas quando Deus me revelou, caiu fogo do céu. Não, Deus falou comigo e eu vi um milagre acontecer. Tá bom, filho, é para você. Não serve para a igreja. Tá certo? Não serve para a igreja. Vamos fazer alguma coisa. Deus mandou a gente fazer alguma coisa, sendo que a Bíblia diz: não faça. O profeta pode fazer um morto levantar aqui. Não é para a gente sair fora da palavra. Tá certo? E faz. Essas pessoas que levam as pessoas iludidas, a acreditarem em coisas que não está na palavra, geralmente eles têm algum tipo de magia, alguma coisa que atrai. Fala: não, aconteceu na minha vida, irmão, aconteceu. Aí usa aquela coisa que aconteceu para poder te atrair e fazer você sair fora da palavra. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquela profetisa, aquela adivinha que profetizou quando a Paulo e Silas estavam indo, elas andavam atrás de Paulo e Silas dizendo: vocês são homens de Deus, hein? Vocês são homens de Deus. Maravilha. Que coisa boa de ouvir, né? Coisa boa de ouvir. Mas não era de Deus o Espírito que profetizava ali. Era uma coisa verdadeira, era uma coisa boa de se ouvir, mas não era de Deus. Tá certo? Quer falar uma coisa? Você disse que o ministério profético ele acabou, né? Isso. Ministério profético. Os profetas que nós temos hoje, eles têm que profetizar dentro como diz, né, o canon, que é tem que ser medido pela palavra de Deus, né? Isso. E é por isso que, só para reforçar o que você disse, que Jesus disse em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Esses profetas são profetas que tinham um ministério profético e que estabeleceram até mesmo princípios. Exatamente. Dentro da lei de Moisés, dentro das promessas de Abraão, mas eles tinham ali a autonomia da parte de Deus, do chamado para estabelecer princípios. E aí Jesus declara que esse tipo de profeta durou da lei até João Batista. E aí depois é como o senhor está dizendo, são os profetas que podem profetizar dentro do canon, que é a vara de medir, né? Julgado pela palavra. Exatamente. Muito bem explicado, não podia ficar melhor. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: os profetas do Antigo Testamento profetizavam assim, está escrito assim, 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 e Deus está falando mais assim, assim, assim. Eles podiam falar mais assim, assim, aumentar mais um pouco a coisa. Inspirado por Deus, é claro. Hoje nós não podemos fazer isso.
Nós não podemos falar, está escrito assim, 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 e Deus me revelou para fazer mais. Não, Deus me revelou mais nada, filho. Não tem mais nada de revelar. O que tinha para ser revelado, já foi revelado. Está tudo aqui. A profecia revelada, inspirada por Deus, que é profetizado hoje, né, para nós, Deus usa um irmão para falar conosco, pode ser uma palavra de ânimo, pode ser até uma correção, pode ser uma exortação, pode Deus dar uma resposta a uma oração? Pode, claro que pode. O dom da profecia abrange também essa área, certo? Mas tudo isso não pode ferir a palavra. Por isso que chama canon, vara de medir. Então, as irmãs vão cantar um hino, canon no hino. Tem que medir o hino, se está aqui dentro da palavra. Vou contar um. Deus vai usar para alguém em profecia? Vai? Tá bom então. Canon na profecia. Vara de medir na profecia. Irmão, então você não crê que Deus fala? Lógico que eu creio, mas a palavra também diz. Quando um profetizar, os outros ouçam e julguem. Julgar através de quê? Quando a gente julga alguma coisa, a gente é comparar. Comparar com alguma coisa. Então eu olho o que está acontecendo e comparo com a Bíblia. Comparo com as Escrituras. Opa, tá fora. Não serve para mim. Tá certo? Mais alguma pergunta? Vou encerrar já, irmãos. A preparação dos profetas. Alguém lê para mim 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, por favor? 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Dois e 15. Está escrito assim, procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Tá certo? Então, é isso aí. Então, quer dizer que o profeta, ele precisa se apresentar diante de Deus com conhecimento da palavra. Nesses casos, temos que tomar grande cuidado, pois alguém, ao entregar uma profecia, deve ser influenciado exclusivamente por Deus, para não contradizer as Escrituras, mas já vimos que é possível que alguém possa ser influenciado por sua própria mente ou até mesmo por outros espíritos. O que quer dizer? Glória a Deus. Quando alguém vai profetizar, essa pessoa ela tem que ser, tanto na pregação, como individualmente, ela tem que ser inspirada por Deus. Mas pode ser que ela não seja inspirada por Deus. É possível que ela seja inspirada por sua própria consciência. Então ela acha que Deus está inspirando ela. E é possível também que ela possa ser inspirada por outros espíritos. Por espíritos que não é o Espírito de Deus. Então precisamos tomar cuidado. Vê aí primeiras, acho que é Coríntios, 14, 29. Vê se é 1 Coríntios. É isso? Isso. E os outros julguem, justamente. Lê para mim Jeremias 17, 9. Outro acha Efésios 4, 14. 17, 9. Efésios 4, 14. Pode ler. 9. Som. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, que o conhecerá. Olha aí. Então, o coração, do nosso coração, ele nos engana. Então, às vezes, a gente acha que está sendo usado por Deus e, às vezes, não estamos. Então, é preciso... Como que eu sei se eu estou sendo usado por Deus ou não? Eu vou puxar na minha mente se aquilo que está acontecendo comigo está de acordo com a palavra. Eu mesmo vou
Vou usar lá o conselho de Paulo, a igreja de Coríntios, acerca da Santa Ceia. Eu vou me julgar a mim mesmo. Julgar, antes de eu fazer, eu vou julgar se o que eu estou falando está de acordo com a palavra. Porque meu coração, se o que eu estou sentindo está de acordo com a palavra. Porque meu coração é enganoso. Alguém achou Efésios 4:14? Para que não mais sejamos como meninos agitados. 4:14? 4:14. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só. Tá vendo então? Olha só. Nós temos que tomar cuidado para não ser induzido ao erro pela astúcia de outros homens. Acha 1 João 4:1, por favor. Gente, vamos usar a Bíblia aí, gente. Abrir a Bíblia e vamos ler. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha só, esse versículo é áureo para nós aqui. Não dê ouvido a qualquer espírito, porque falsos profetas. Então, há espíritos que rondam os seres humanos, fazendo as pessoas, levando as pessoas ao erro. Então o crente precisa sempre estar atento, tá certo? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso, alguém que reduz a profecia apenas à sua segunda parte, vamos dividir a profecia em duas partes aqui, o que não é correto, certo? Não é correto dizer, primeira parte é pregar, a segunda parte da profecia é profetizar avulso. Então, alguém que faz isso corre grande risco de cometer graves erros. Então, o profeta, além de levar uma vida de oração, deve também ler, estudar e meditar nas Escrituras. Então, a profecia é isso. O dom da profecia é isso. É a pessoa que é usada por Deus para ministrar o que está aqui. Através da palavra e sim, através de mensagens inspiradas por Deus. Que não vai ferir isso aqui. Tá certo? Que não vai ferir isso aqui. Agora, o problema é que hoje nas igrejas existe é como se fosse uma disputa. Quem tem mais poder na igreja? O pregador ou a irmãzinha que roda e profetiza lá na igreja? Quem que manda mais na igreja? O pregador. Agora, quem que tem mais crédito? O pregador ou o que profetiza? Do jeito que a gente vê. O que profetiza. E muita gente está sendo levada ao erro, por quê? Porque em vez de ouvir o profeta que leu a palavra em casa, preparou a palavra, orou a Deus, pediu inspiração a Deus para poder transmitir uma profecia saudável para a igreja, ele não ouve não. Mas o profeta que às vezes, ele passou a noite inteira no monte orando, passou 3 dias jejuando. Ele passou 3 dias jejuando, passou a noite inteira no monte orando e vem para a igreja cheio do fogo para profetizar. Só que ele não passou nem 10 minutos lendo a Bíblia. Aí ele vai profetizar um monte de coisa errada na igreja, um monte de coisa que não tem nada a ver, pular, rodar e o povo vai chorar. Senhor, você falou comigo, glória a Deus. E vai produzir que efeito? Efeito nenhum. Então nós damos mais crédito a esse tipo de profecia do que a profecia pregada. Isso está errado. Aí o crente ora, o pregador lê a palavra e fala assim, lê lá o versículo que está dizendo assim, ó, tem de bom ânimo, esforça-te e tem de bom ânimo. E a igreja está assim. Aí quando levanta alguém para profetizar e vai para ele e fala assim, eis meu filho, eu te digo que eu estou contigo, esforça-te. Ai, Senhor, você falou comigo, maravilha. Ué, mas ele também falou lá na palavra. É a mesma palavra. Ou então o profeta,
É convidado para pregar. Isso tem demais. Ele é convidado para pregar, aí ele começa a pregar, aí ele fala da Bíblia 5, 10 minutos, aí depois começa a revelar. Você aí, tem 5 pessoas aí que estão com o bico de papagaio. 15 pessoas aí com problema na justiça. Irmãos, misericórdia, né? Quem tem dor de cabeça? Tá certo então, irmãos? Não. Lê para nós aí, João 5,39, por favor. Nós já vamos embora já. João 5,39. Outro lê Mateus 22, 29. Outro lê Salmos 119, 11. Mateus 22, 29. Quem leu João 5,39 pode ler. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Olha aí. Examinais as Escrituras, porque quem testifica de Cristo? Elas. Não é a revelação, não é não. É importante? É. É saudável na igreja? É. Mas tem que seguir um padrão. Pode ler. Mateus 22, 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai no destinou. Mateus 22, 29? Quem leu aí Salmos? Quem achou Salmos 119, 11? Vai, passa o microfone lá. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha aí. Esconder a palavra no coração, irmãos. A Bíblia tem que, a palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Quando Davi falou isso aí, a palavra de Deus era só a lei. Certo? Era a lei. Ele escondeu hoje a palavra de Deus para nós é a Bíblia toda. Tá certo? Então a gente tem que esconder ela no nosso coração e ir atrás e ficar firme. Achou aí? Ele, porém, respondeu, disse, não quero mais, pois arrependo-se foi. Amém. Atos 17, 11. Lê para nós aí, por favor. Isso. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Maravilha. Encerramos assim. Então, olha que versículo. Os irmãos de Bereia estavam lá todo dia, Paulo, né? Pregando, e os irmãos de Bereia estavam lá todo dia examinando para ver se o que ele estava falando era realmente o que estava lá nas Escrituras. E assim tem que ser a igreja. Resumindo, existem profetas. O dom da profecia é dado para a igreja e está em evidência, cremos que está em evidência, cremos no dom da profecia, cremos que a profecia ela é a pregação hoje conhecida por nós como pregação e também a mensagem inspirada por Deus para alguém ou para a igreja em forma de exortação, em forma até de correção, em forma de um ânimo ou em forma de uma resposta. Tudo isso é profecia. Mas tudo isso precisa ser medido pela palavra. Não pode sair daqui da palavra. Tá certo? Amém? Alguma pergunta, irmãos? Pode fazer. Quando o pregador é chamado para pregar numa igreja e a própria igreja já tem uma palavra pronta, como que fica? É considerado pregar naquela que eles mandou ou se Deus, não sei, dá outra para ele? Como que faz? Olha, eu acredito assim, que, vamos dizer assim, seria bom que ele pregasse na mensagem que foi dada.
do texto que foi dado. Por quê? Se alguém deu um texto, geralmente aquela pessoa orou, pediu a Deus uma direção para aquele tema, numa festividade, por exemplo. Então, eu acho que, por ética, o pregador deveria pregar no tema que foi dado. Eu acredito, eu penso dessa forma. Sou eu que penso assim, entendeu? Ele deveria pregar no tema que foi dado. Uma vez que toda a palavra de Deus é as Escrituras, toda a Escritura é a palavra de Deus, não teria problema, ele pode pregar no lugar que foi dado. Agora, a igreja precisa saber que texto que foi dado, porque o pregador precisa ser fiel naquele texto. Às vezes o texto não diz o que a pessoa está querendo que diga. Tem um versículo que é muito usado nas igrejas para festividade, eu nem lembro onde está escrito, mas está escrito assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Senhor. Eu vejo muito esse versículo sendo usado nos temas de festividade. É um tema forte, né? Prepara para ser usado pelo seu Senhor, para te encontrar com o teu Deus. É isso aí o versículo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. É um versículo forte. Você fala assim, bicho, hoje eu vou encontrar com Deus. Hoje vai ser o dia que a tampa da chaleira vai voar, Deus vai derramar poder, porque nós vamos nos encontrar com Deus e vai ser maravilhoso. O pregador eu acho que ele tinha que pregar nesse texto. Mas não trazer o sentido que a igreja quer, porque o sentido é esse, mas o sentido do texto é outro. O sentido do texto é: falei com vocês se converter, usei os profetas, mandei recado, vocês não se converteram através dos meus profetas. Agora, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, porque eu vou ter com vocês. O negócio vai ser comigo agora. Não vou mandar mais profeta. Agora a correção vai ser direto comigo. Ninguém já quer um texto desse para tema de congresso, né? É um texto de correção. É um texto que Deus vai vir quebrar tudo. Não vai vir, né? Já pensou? Deus vai te dar a cabeça do teu inimigo. Então é isso importante saber. O profeta não pode pegar o texto e fazer o texto dizer o que ele quer. Ele tem que dizer para a igreja o que o texto está dizendo. Tá certo? Ele não pode. E acontece muito isso. A Bíblia diz assim, assim, essa prévia. Parece que está dizendo isso, mas não diz. Então, o profeta tem essa obrigação de usar o texto certo para a coisa certa. Tá certo? Eu vejo muito isso nos cultos de ensino. As pessoas pegam um versículo que está falando de qualquer outra coisa e colocam como se fosse doutrina. Não, isso aí não é uma doutrina. Não é para isso que o versículo está dizendo. Então, lembra que eu falei que o profeta tem a obrigação de saber o que é alegórico, o que é literário, e tem essa obrigação de saber. Mas eu acredito, sim, respondendo a sua pergunta, que é possível pregar, trazer uma profecia em cima de um tema já pré-estabelecido. Eu acredito. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Agradeço você que assistiu a live, você que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe sua vida. Amém? E aos irmãos que estiveram aqui. Quinta-feira temos culto de ensino. Culto de não. Culto público. Amém?